Bem, gente, boa tarde a todos. Estamos aqui, né, mais um dia. Hoje é dia 11 de agosto de 2020 e a gente está aqui em mais um Marcela Convida. Hoje a minha convidada é mais uma amiga, uma grande amiga minha, que é a Samara Cristina Constâncio, que é graduada em História e vai contar daqui a pouquinho mais relatos sobre a vida dela e tudo isso, tá? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e de agradecer a presença da Samara aqui, para que a gente possa cada vez mais enriquecer esses debates. Eu acredito que eles sejam muito importantes para que a gente continue entendendo toda a dinâmica de como funciona o nosso país, né? Eu sou aquela pessoa que acredita na educação pública, vou continuar acreditando, né? E vou levantar essa bandeira sempre. E eu acho que esse tipo de iniciativa aqui, ele vai enriquecer cada vez mais aqueles que ele conseguir alcançar. Seja muito bem-vinda e é todo seu. Ai, obrigada, Má. Ó, eu queria agradecer o convite já, de antemão me desculpar, porque assim, não sou pessoa das tecnologias, eu não gosto disso, eu fico me sentindo sem jeito falando com o computador. Ai, para mim é muito esquisito, mas enfim, né? Montei um roteirinho aqui, porque eu sou a pessoa que fica nervosa com qualquer coisa, até na aula online, né? E aí, então, para eu não me perder, e se eu me perder também, vocês me acham, né? Qualquer coisa vão perguntando também. Que aí a gente conversa. Primeiro, então, agradecer o convite, falar que eu achei uma ideia maravilhosa, né, a iniciativa da escola, porque a gente não consegue, no momento que a gente está, se ver, mas é boa essa troca, né, de falar de experiência, de falar do que está acontecendo mesmo à distância. Então, vou superar aí meus problemas com a tecnologia, e aí a gente se encontra assim, que é a forma possível, né? Uma coisa que eu Exatamente. queria começar a falar, né, antes de me apresentar, é que eu tô achando isso muito maravilhoso, Marcela, porque a gente está aqui fazendo nosso ofício de historiadora, né? Mais Sim. uma vez, outro historiador, tem aí o Guilherme que falou, a Marcela que é da história, a gente puxa a sardinha mesmo pro nosso lado, e aqui a gente está fazendo relato, né? Estava pensando no meu processo de formação, lembrando aí da escola, fiz aí o exercício da memória, né, que é muito importante para o historiador. E aí, fazendo aqui, né, as anotações para eu lembrar das coisas, me veio, então, o uso do pensar, né, no relato e na memória. Então, a gente vai trazer essas informações, mesmo na hora que você for conversar com outras pessoas, né? Sim. Então, Sei. vamos lá, pela apresentação. Meu nome, né, é Samara Constâncio, eu moro em Nova Odessa e sou professora da rede, já fui da rede pública, né? Hoje eu estou na rede particular, mas dou aula para ensino médio, ensino fundamental. Agora eu estou nos dois, né? No ensino médio noturno, que é técnico, e no ensino fundamental 2, com o conteúdo de história. Eu sou uma pessoa que vem da escola pública também, né? Desde o começo da minha formação, né? Desde criança, para a escola pública. Eu estou lembrando muito do Guilherme agora, na hora que a gente vai falar, né? Na hora que a gente está conversando sobre isso, porque o Guilherme contou muito da experiência pessoal dele com a escola pública, né? E eu sou de uma outra geração, então eu sou da escola pública também, mas eu vivenciei um outro processo, né? Na escola pública. Mas foi até o final do terceiro ano, né, do ensino médio, na escola pública. E aí, o momento da universidade, né, de chegar na universidade. Então, era um pouco disso que eu queria falar, porque eu me lembrei muito do que o Guilherme falava, que ele dizia da escolha, né, que foi na escola que ele começou a pensar o que ele queria fazer e como que foi o processo dele de escolher uma universidade, de passar por todo o processo de vestibulares, né? Eu tive um outro processo, né? A minha formação, ela se conclui no começo dos anos 2000. Então, era uma coisa, 2001, estava começando, eu nem cheguei a fazer o Enem, para você ter uma ideia, né? Não tinha Enem. E O era um Enem é processo de completamente 2002, diferente. 2003, se eu não me engano, né?
O Enem é muito Eu não recente. sei, eu não sei exato se é 2002 ou 2003, mas eu fui aí de 2001, né? Concluí em 2001, nem tinha Enem ainda. E eu lembro que tinha, assim, uma questão de que a universidade não era uma coisa que a gente falava muito. Tinha só aquele pensamento da conclusão do ensino médio. E eu não estou falando isso porque eu acho que é ruim ou que é bom, né? Não estou fazendo isso como um juízo de valor, mas eu acho que é importante a gente começar a pensar nas experiências, porque a escola, ela é importante nessa hora, né? Para fazer esse processo de levar para o aluno a possibilidade dele começar a pensar numa formação, e se isso não acontece na escola, fica meio solto, né? A minha experiência era essa meio solta, de que será que a gente tem que ir para a universidade, né? O que eu vou fazer na universidade? O que eu quero, né? Que Como eu preciso profissão, né? disso, né? Eu acho que nesse Como ponto, profissão, só me intrometendo um pouquinho, mas eu acho que é nesse ponto claro. que a gente vê uma evolução de uma escola pública de 20 anos para, né, para hoje. 20 anos atrás não se falava disso. Não se falava muito em universidade, não se falava tanto nessa questão do ensino superior para os alunos de escola pública, não era o principal objetivo dos professores, né? Não se pensava que esse acesso poderia acontecer tão facilmente, né? E essa evolução nesses 20 anos é o que nós vivenciamos, né? Hoje nós estamos aqui Sim, falando por conta disso. Nós temos escola de ensino integral, que fala de projeto de vida, que fala de vamos pensar juntos o que é que você vai fazer do seu futuro, né? sim. E eu acho que isso é fundamental. Eu acho também que a gente tem que começar não só pensar que é importante pensar no que a gente vai fazer, e aí dizendo isso da necessidade da escola acompanhar, mas também da gente não se cobrar, né, Marcela? Eu penso assim, Sim. porque eu fui ingressar na universidade aos 25 anos, e eu tinha, assim, muita dúvida do que eu ia fazer. Eu fiz vários cursos técnicos nessa tentativa de me descobrir. Por isso que eu acho interessante essa questão do projeto de vida no ensino integral, porque ele já começa a trazer essas possibilidades de vocação, o que será que eu posso fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, que seja legal e não seja uma pressão de, eu tenho que ter 18 anos e já ter decidido o que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? E essa pressão. Então, dá para começar depois também, né? E quem já tem uma formação também, dá para fazer outras coisas também, né? Eu fiz aí nos meus cursos técnicos também todos públicos, que foram através das ETECs. Fiz as minhas tentativas. Uns eu concluí, outros não. Nessa de que é que eu vou fazer, né? Fiz o tal do que hoje é sistemas de informação. Fiz tecnologia têxtil, esse eu concluí. Comecei turismo, parei na metade. Tudo aí, tentando saber o que eu ia fazer, né? E aí já trabalhava. Então, quando eu falo para você, né, ingressei na universidade já com 25 anos, eu já era uma pessoa que estava no mercado de trabalho. E o meu ingresso na universidade também não foi pela via pública. E aí é um outro panorama do que o Gui falou muito, né? Que o Gui vai para a Universidade Federal e ele apresenta um outro caminho. O meu caminho, ele foi tardio, mas ele foi bastante pensado, né? Era uma coisa que eu interessei e que eu dispus minha energia para fazer, e foi o ano que começou as bolsas para a Uni, né? E eu fui uma das bolsistas no curso de licenciatura em História da Unimep, né? Da Universidade Metodista de Piracicaba, que é a mesma que a Marcela fez, foi lá que eu a conheci, né? Que a Letícia fez, que a gente, né? Renatinha, que tá aí também, enfim. E Ítalo, que vem depois, e aí a gente vai formando essa grande comunidade, né? De historiadores unidos e chatos, né? Porque a gente é bastante chato, né, Marcela? É a nossa trupe. E aí, então, começa esse processo de entender como que é a vivência em uma universidade, né? Porque também tem as diferenças aí de faculdade, universidade. A Unimep era uma universidade, tinha possibilidade das iniciações científicas, que você chegou a fazer, né, Má? Tinha uns processos de bolsa, de trabalho lá dentro da universidade. Eu não cheguei a fazer nenhum desses processos, porque
como a faculdade era em Piracicaba e eu sou de Nova Odessa, que é uma cidade super pequena, tinha aí uma problemática que era a locomoção, né? Não tinha van, o nosso curso era vespertino. Num horário. Eu me senti. Foi o ó para mim, aquela universidade, porque eu cheguei com 25 anos numa classe de molecada de 18, né? Já senti aquele impacto. Mas eu sou assim, é meu jeitinho, né? Nem fingir que não dá pra seguir aí. A gente se aproximou porque teve a necessidade da mudança para Piracicaba, né? Sim. Aí eu arrumei um trabalho lá, né, na Pizza Hut, e aí fiz também esse processo que o Guilherme relata, né, de um jovem que está na universidade e que trabalha para se manter nela, né? Seja com a bolsa, ou seja, porque a gente tem a bolsa, ou seja, não paga nada, mas tem moradia, tem o material para ser comprado e tal, e minha família não dispunha dos recursos, né? Uma coisa que foi legal para mim e que eu reconheço que é interessante é o capital intelectual que minha família me forneceu, porque mesmo eu não fazendo um colégio particular, e eu acho que isso para mim não fez a menor falta, eu fui uma pessoa que tive a possibilidade de estudar sem trabalhar, né, que já é um outro processo de alunos que têm que concluir, às vezes, no noturno, e trabalhar porque já está em idade, ou porque precisa ajudar em casa, enfim, né? Então, eu já tinha um outro processo, né? Como disse, de uma outra geração, completamente diferente, mas que, no fim, vai tocando os mesmos caminhos, né, Marcela? Sim. Então, esse aí vai ser o meu processo da escola pública para a universidade. Não foi uma coisa super pensada, planejada e estruturada, porque, como eu disse, eu sinto um pouco essa falta do encaminhamento, mas também não acho que isso foi um grande problema para a minha vida, sabe? Eu não acho que isso me atrapalhou como pessoa de maneira nenhuma, porque eu reconheço também a ideia de você pensar muito bem no que você quer fazer, né? É o que eu digo, eu comecei tardia, mas antes também eu não sei se eu estaria pronta para começar, porque, como eu disse, eu fiz outros cursos diferentes, de várias temáticas diferentes, e eu percebia na metade deles que não era bem o que eu queria, né? Então, acho que, para concluir, né, essa linha de raciocínio que eu estou tentando construir aqui, que é muito legal esse processo da escola encaminhar e levar o aluno a pensar numa vocação, e aí trabalhar, né, as várias profissões, isso que você está fazendo agora. Apesar de a gente estar falando dois encontros seguidos, um pouco sobre esse ofício do historiador, apesar do Gui falar bastante do ingresso na universidade federal, né, que é muito legal, a gente tem ainda um processo de dentro dos mesmos caminhos profissionais, mas eu sei que tem outros rumos para você fazer aí nas entrevistas, né, nas conversas. Sim. Mas, né, levantar aí possibilidades, né, o que cada profissão faz, o que a gente pode fazer com isso, né, como que eu vou trabalhar e qual vai ser meu ramo de atuação. E aí, escolhendo a história, a licenciatura em si, né, a gente tem um caminho que é o caminho da licenciatura, que é as aulas, e o caminho da pesquisa. Dá para fazer as duas coisas. É difícil conciliar, bastante, mas é possível. Eu entrei achando que ia ser apenas pesquisadora. Eu tinha um problema, aliás, eu tenho um problema até hoje, que quando eu me formei, imediatamente eu não fui para a sala de aula, porque eu temia a sala de aula. Eu achava que eu não ia saber o suficiente, que os alunos iam me fazer perguntas que eu jamais ia conseguir responder e que daí eu ia ficar humilhada perante os alunos, sabe? Aquela coisa de super insegurança, né? Até começar e ver que não é assim, né? Porque a gente vai construindo junto as coisas. Eles me fizeram professora, né? É meio assim, a gente começa começando. E a pesquisa é uma coisa que eu me interessava. Então, quando eu estava na universidade, pensando no que eu queria pesquisar, né? Enquanto na graduação, pensando no que eu queria pesquisar, eu já tinha um caminho meio que processado na minha cabeça, que era
relacionado à história do trabalho, que era uma coisa que sempre me interessava, e eu era uma trabalhadora. Foi uma linha que a gente construiu com a orientação para a conclusão de um trabalho, que foi um trabalho monográfico que falava a respeito de mercado de trabalho, e foi uma coisa que ficou para mim como sendo muito interessante e um caminho aí de pensar, né, sobre história, que é a história do trabalho. E aí, na segunda, na especialização, que foi em História e Cultura Afro-Brasileira, a, a produção desse trabalho, que virou depois, junto com a minha coordenadora, com a minha orientadora, né, não coordenadora, tipo um livro-revista, né, que depois a gente vai falar melhor um pouquinho. Mas esse percurso, e depois de estar lá, né, bolsista, me mantendo ali e fazendo as duas coisas, né, estudando e trabalhando. Aí a mudança para Piracicaba, enfim, né, começou aí. Sobre a atividade, né, sobre a faculdade de História em si, né, o que eu gostaria de comentar, e aí a Marcela, obviamente, pode falar, né, numa escolha aí de alunos, não só de História, mas acho que nas licenciaturas no geral, né, ou num caminho aí que siga para a área de humanas, mas vou falar do nosso lugar, que é a História, como que o que a universidade possibilita, porque existe um pouco de desconhecimento, até acho que não, hoje está bem melhor isso, mas sim, existia um desconhecimento aí grande a respeito de qual que é a atuação de um historiador, né? Era uma profissão que até hoje não está regulamentada, né? Porque tem muito. Você é pesquisador ou você é professor de história, não, né? Historiador. Sim. Historiador não, né? E aí a gente faz as reflexões, né? Porque tem um pouco da questão a compreensão do que é, porque não é uma pessoa mais velha que viveu uma coisa contando aquilo que torna ela um historiador, né? Ela pode saber contar a história, ela tem a versão dela, como eu estou fazendo uma versão minha aqui, né? Da minha vivência, mas isso não torna ela historiadora, né? O historiador ele precisa de método. E o método é a pesquisa e é a organização dessas informações. Então, eu acho que a faculdade de História, é óbvio que ela não vai te ensinar a história da humanidade desde o primeiro homem no universo até agora, dia 11 de agosto de 2020. Me lembrei do Ramiro agora, Marcela. Não tem como, né? A Letícia lembrou A Letícia também. já tá rindo, já lembrou da piada interna. Era uma pessoa da nossa sala, gente. 11 de agosto de 2020. Ele sofria muito, gente. Ele era muito sofredor, sabe o sofredor? Ele era o sofredor. E a gente... Mas, enfim, não é assim, né? Não é esse o propósito. O propósito do curso é nos dar a ferramenta para pesquisar e entender aí o que a gente busca entender. Então, a gente tem as áreas de interesses, né? A Letícia, por exemplo, foi para arqueologia. Sempre foi interesse dela, né? Eu me lembro também desde o começo. E o meu interesse foi esse de história do Brasil, que é uma coisa que eu gosto e que sou, né, apaixonada, e a história do trabalho, né, dentro da história do Brasil. Mas eu sempre quis ser professora de escola pública. Né? Isso já era claro na minha cabeça. Foi, né, Marcela? Sempre foi. Sempre foi. Mas mesmo para você, né, se formar como professor e tal, tem essa questão de entender o curso, né? Você não vai sair do curso sabendo tudo de história, então não adianta ficar perguntando todas as datas e o nome completo de todos os imperadores, né? Que isso não é o que a gente aprende lá, e sim isso, né? Ter a ferramenta, acessar e, através de metodologia, fazer a organização do que a gente se interessa em pesquisar. E também
nisso, a gente, mesmo não seguindo o caminho da pesquisa, esse ferramental, ele é extremamente utilizado na sala de aula também, porque quando a gente vai preparar uma aula, a gente faz isso. A gente separa conteúdos, elementos, pontos de vistas, né, sobre determinada temática para levar até os alunos. Então, é uma coisa que, assim, o que a gente aprende lá, a gente pode levar para esses dois caminhos, né? Seja o da pesquisa, seja o para dar aula, seja para ser professor. Mas eu reconheço e a gente sabe que a pesquisa é um caminho árduo e complicado no Brasil, né? No nosso país é difícil. Sim, infelizmente. Essa até achei engraçado a Marcela me colocar, né, como pesquisadora, porque não é essa a minha atividade, né? A gente atual, né? É da nossa formação. Você é uma pesquisadora, é da formação, né? Uhum. Mas o caminho de viver da pesquisa é sensacional, é maravilhoso, mas ele é bastante difícil, né? E a gente precisa sobreviver, né, Marcelo? Então, pensando nisso, o que a Faculdade de História nos possibilita é justamente, além de aprender os contextos, que é lógico que a gente vai passar por tudo isso na história antiga, história medieval, e aí traçar os caminhos que esses autores constroem ali, que são pesquisas, caminhos de pesquisas, né? Aprender a lidar com isso e construir aí as nossas próprias pesquisas, né? Até a mudança do olhar sobre a história, né? Que antes era a história do herói, era essa história que colocava para os nossos pais. Eu penso muito nos nossos pais, da data, do fato e do herói, né? Ela hoje ela está muito mais ampla porque você pode contar a história do homem comum, da pessoa comum, né? E aí mesmo, né? Nessa atividade, né, nesse trabalho que a gente vai falar, as empregadas domésticas como agente da história, né? Como parte da história. Então, para a gente pensar que a história também não é só dos nomes heróicos, né? Dos fatos heróicos e, enfim, a gente tem pessoas comuns, né? Que são agentes aí da história também. Eu tô olhando dia, né? porque eu tô seguindo meu roteiro, né? Porque eu tô nervosa, vocês estão percebendo, né? Fique sossegado. E não adianta. Ó, deixa eu ver o que eu queria falar para vocês um pouquinho. Então, do ofício do historiador, né? Então, já que a gente está falando do historiador, vamos falar um pouco do ofício do historiador. Em relação à pesquisa, né? Porque na sala de aula a gente comentou um pouco, mas pode voltar também se alguém quiser saber, né? O historiador ele precisa de ferramentas ali para começar essa pesquisa. Geralmente parte de uma pergunta. E daí eu vou falar da minha pergunta também, né, que gerou o trabalho, mas de uma curiosidade, de uma pergunta. E aí, quando a gente seleciona, né, e começa a pensar a respeito dessa pergunta, onde eu vou buscar as respostas para ela? É uma das primeiras coisas que a gente faz nas aulas de introdução à história, quando a gente começa lá no 6º ano com os alunos, né, é falar isso. O historiador, ele é meio que um detetive, porque ele vai tentar reconstruir e organizar aquela linha de raciocínio que ele está elaborando, né, para justificar aquela pergunta ou para responder aquela pergunta. Então, o primeiro passo, fazer a pergunta e depois construir aí onde é que eu vou achar, né? Muito como o detetive, que vai ficar procurando pista para levar, né, a resposta ali da sua investigação, porque é uma investigação. Foi um fato que já aconteceu, que a gente tem que voltar atrás para encontrar o caminho que ele seguiu ali. E o historiador não é um ser neutro, né? Ele tem a vivência dele, que vai permear o seu discurso, e ele vai lidar com esses diferentes pontos de vista a respeito do que quer trabalhar. Se a gente fosse colocar num exemplo aqui, por exemplo, né, poderíamos falar, vamos estudar uma greve,
do ponto de vista do patrão ou do ponto de vista do trabalhador. A gente teria dois pontos de vista diferentes a respeito dessa tal greve, né? Então, o diálogo, e aí as pistas que a gente vai chamar de fontes, né? As fontes, elas são variadas, podem ser fontes materiais, né, palpáveis, que é o que a Letícia estuda, né, que é pegar o material ali de escavação, no caso dela, que é arqueóloga, né, mas a gente pode também fazer análise de materiais como vestimentas, objetos como fotografia. A fotografia, ela vai ser uma iconografia também, né? É uma imagem. Uhum. Mas ela em si pode ser um objeto, né? Como ela tá, se ela tem alguma coisa, algum elemento ali que nos demonstra período, né? Enfim, essas pistas, né? Eu pegar uma foto, eu consegui. Ah lá, Letícia, Debré, boa, Letícia. Debré. Muito Debré. Analisar, né, o contexto, porque até o jeito que ele pintou tem um porquê, né? Sim. Por que ele usou esse estilo? O que se produzia na época? A gente consegue descobrir por que esse estilo de pintura, de onde ele vem, né? E por que ele utilizava isso? A gente pode então considerar filmes, não só o filme em si, mas a época que ele foi produzido e por que ele foi escolhido tratar de determinada linguagem ou tipo de fotografia no filme, eu digo, né? Então, não só filmes como sobre a Primeira Guerra Mundial, mas por que ele foi construído naquele momento e o que ele levou a discutir ali. Fontes escritas, que o que eu vou mostrar para vocês, que a maioria do que eu utilizei foram fontes escritas, registros escritos, que podem ser bibliografias, né, livros, ou já utilizei notícias de jornal, ou as atas de processo crime, pode ser registros de nascimento, enfim, registros escritos no geral, né? Que foi basicamente o que eu usei. Usei um pouco de imagens também, né? De iconografia, mas um pouco mais de registros escritos. E aí, com as perguntas e com as fontes, os relatos orais, a gente está fazendo um relato oral agora, né? Estou contando de memória aí. Discurso, música, enfim, né? Tudo isso a gente pode utilizar para responder a nossa pergunta. Então, basicamente, o que o historiador vai fazer é remontar e organizar uma linha de raciocínio para responder aquela pergunta que ele fez, e aí ele tem uma metodologia para tratar essas fontes, né? Que é de onde ele vai buscar as respostas lá para ele produzir a resposta lá que ele está buscando. E aí, finalmente, juntar essas coisas e fazer o relato escrito, né, que vai gerar aí um outro documento, que também tem o peso do momento que ele foi feito, que no caso, o que a gente vai tratar, que é a produção do Antes Escrava, ele está lá dentro de um contexto, né? A pergunta me veio dentro de um contexto lá de 2013. Então, pensar em todos esses processos e depois o resultado final, hoje ele completamente daria uma continuação. Porque de 2013 para cá muita coisa aconteceu, né? Então daria para ter uma continuação aí disso. Então o produto final lá, né, também tem o seu valor como um documento que registra e por que ele foi feito daquele jeito. Eu releio minha monografia, eu releio isso daí, eu acho que hoje eu faria completamente diferente, né? O que eu estava pensando ali? Né? Muda as nossas próprias compreensões, né? Muda aquilo que a gente acredita, muda a nossa visão sobre as coisas, né? Acho que tem muito disso também, né? E antes de eu falar né, que agora eu vou chegar no trabalho em si, eu queria até falar um pouco para os alunos a respeito disso, porque essa semana eu estava em aula com uma turma e a gente, por uma pergunta ali X, que nem era tanto relacionada
a matéria na hora, a gente chegou a discutir uma questão interessante, porque ele estava perguntando para mim, o aluno perguntou para mim, por que a gente não fazia uma aula só de mitologia, que ele estava pesquisando por conta própria e ele estava achando o máximo. E a gente fala de mitologia, né? A gente introduz Grécia com mitologia, a gente introduz a história de Roma com mitologia, né? E aí eu falei para ele isso. Ele, não, eu queria um conteúdo de mitologia, né? A escola, ela também tem um currículo que a gente segue, mas a história, ela vai além disso, né? Sim. Você pode estudar a história da humanidade a partir da alimentação, a partir da vestimenta, a partir dos esportes. Você pode analisar opiniões políticas no futebol, por exemplo. Então, sim. É muito legal a gente começar a trazer essas abordagens para a sala de aula também, para desmistificar um pouco do que é a história, né? Não é só a data, o fato e decorar essas coisas e pronto. A gente pode ter um estudo de história mais agradável, que seria de pontos de interesse, né? Sim. E é isso. Ó, eu vou tentar projetar aqui, porque como eu disse, eu sou nova nesse Google Meet, que eu uso outro, é diferente, né? Para ir falando, comentando um pouquinho com vocês como que foi a pesquisa em si do Antes Escravo, e aí falar um pouco do trabalho doméstico. Então, dali a gente vai começar, eu gostaria, né, de começar um diálogo aí sobre o trabalho doméstico agora, né? E aí, quem quiser perguntar, Mas, se você puder ir traduzindo aí para mim, que eu não sei se aparece aqui o... Aparece no chat para mim, aí eu vou avisando. Gente, vai ter sorteio de livro. Então, fiquem presentes até o final e vai colocando o seu nome e coloca o número 1. E assim por diante, que aí a gente vai depois Marcela, sortear. apresentar agora, né? Desculpa aí minha ignorância, porque, né? Não é no apresentar agora, é isso aí. Aí você Tá. apresenta uma tela. Tela inteira? Não, uma tela. Olha, Pode ser uma tela. janela. Uma Isso, janela. uma janela. Aí vai aparecer. Olha, tá vendo, gente? A aula também ensina a fazer a apresentação. Tá aparecendo? Vai aparecer daqui a pouco. Só um minutinho. Tá aparecendo para você? Agora começou pra gente. Pronto? Isso. Eu apareço aí também? Você Vamos lá. Ó, só seu não? trabalho. O trabalho doméstico, né? Então, começou de uma pergunta. 2003, essa especialização eu fiz entrei em 2011 com a conclusão em 2013. E veio da faculdade, né? Na faculdade, eu me interessei, foi meu trabalho de monografia, o mercado de trabalho para o negro pós-abolição. Dali, e aí eu usei como que era retratado essa população e esse tipo de trabalhador através dos jornais. Então, como que o jornal falava, aquele processo de Primeira República, de construção de quem era o trabalhador, né, naquela toada. E eu, nossa, adorei fazer aquilo ali. E ficou muito na minha cabeça que eu queria estudar isso. E aí, olha só, né, a pessoa, que eu acho, né, que são essas dúvidas. Sou uma pessoa muito cheia de dúvidas. Eu queria estudar isso, mas eu fiquei, onde eu vou, o que eu vou fazer? E aí, coloquei no Google, olha só, né? Joguei no Google, mercado de trabalho, lugar que tivesse linha de pesquisa de mercado de trabalho. E apareceu uma especialização em Campinas, através do Unisal, no campus São José, que era sobre história e cultura afro-brasileira. E no final tinha, no último módulo, tinha um só sobre mercado de trabalho. E eu, então, me matriculei porque eu queria o último módulo. Esse curso, infelizmente, até onde eu sei, ele está descontinuado. Eu fui a segunda turma. Eu fui a segunda turma, mas acho que por falta de interesse, de adesão mesmo. Enfim, né? Ou de... não vamos chegar... melhor não falar nada, que eu não sei. E aí, o meu interesse era esse último, né? Que foi quando eu conheci a Lucy, maravilhosa, que foi a minha coordenadora lá, né? Minha orientadora. Não sei porque que eu tô falando coordenadora.
Então, 2011 eu já sabia que eu ia ter um trabalho de conclusão que tivesse essa referência, que fosse sobre história e cultura afro-brasileira. A gente podia fazer pesquisas sobre religiosidade, enfim, várias temáticas, e na minha estava essa do trabalho. Então, uma coisa eu sabia, eu queria estudar trabalho e queria que fosse voltado para isso, porque era quase como uma continuação da minha pesquisa lá da graduação. Sim. Final de 2012 para começo de 2013 já ia ser a hora da produção do trabalho, né, que era um trabalho de monografia. E aí não tinha pergunta ainda. Até tá aqui a capinha, né? Que foi maravilhosa. A Lucia arrumou aí alguém que fez essa ilustração que eu acho linda. É linda. E esse nome, né? Por que eu coloquei esse nome? Porque quando eu estava estudando aí o trabalho doméstico, eu percebi uma relação, né? Da mulher que antes era escrava, depois continuou, né? Foi considerada trabalhadora livre, mas continuava doméstica, no sentido de domesticada, de reclusa, de dentro do trabalho de casa. Do Né? E outro, aí, né? para o Principalmente. outro, para o outro, como um meio de sobrevivência, né? Uhum. E aí não tinha pergunta. Nem era sobre domésticas ainda. Por que foi parar no doméstica, né? Porque em 2013 foi o ano da PEC 66, que tinha como mote a regulamentação do trabalho doméstico no Brasil. Né? Era uma emenda constitucional de 2012. E aí eu comecei, né? Mas por quê? O que está acontecendo? Comecei a vasculhar. E descubro que, mesmo existindo CLT e mesmo existindo leis de regulamentação de trabalho no Brasil, o trabalho doméstico não se encaixava. O trabalho doméstico ele ficava fora dos mesmos direitos de um trabalhador considerado comum. E aquilo começou a me incomodar, né? Que é isso, né? 2012 ainda não tem uma regulamentação para trabalhadora doméstica? Por quê? Aí começou a levantar os porquês. Ainda não estava tudo formado na minha cabeça, mas começou a aparecer coisas assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver, que é de março de 2013. Sim, dá para ver. Notícias assim, ó, sensacionalistas. Bombava. PEC das domésticas pode levar as despesas de famílias com empregados em quase 40%. E aí um dia, super por acaso, porque vejam, eu não assisto Ana Maria Braga, mas ela apareceu na minha frente de algum modo. Pulou. E ela falou isso aqui, essa imagem dela, da primeira cena aqui, que depois eu printei hoje aí da tela, com a mãozinha no bolso, ela falou isso aqui, ó. Vamos falar de um assunto que tá doendo no bolso de um monte de gente. Eu fiquei assim, né? Mas doendo no bolso, a pessoa quer ter um trabalhador doméstico e quer que ele seja de graça? Como Ou que assim, ele né? seja mais barato do que o que realmente é justo, né? Por que esse escândalo? Por que esse show? O trabalhador doméstico é um trabalhador como qualquer outro trabalhador. E por Sim. que existe essa diferenciação, né? E aí vocês estão vendo aí, ó, PEC das domésticas, novo projeto pede mudanças nos valores do FGTS e do INSS. E isso aí foi exibido, esse programa foi exibido no dia 23 de maio de 2013, né? Isso aqui foi 24 de maio, ó. Repararam? Era um bombardeamento aí de coisas. E essa mulher com a mãozinha no bolso me incomodou. E aí, no outro dia, ela fez um programa em que estava uma roda com outras pessoas, e aí se levantavam perguntas absurdas de eu vou ter que ter um caderno de ponto? Como que eu vou fazer para registrar as horas extras da minha trabalhadora? Se é uma trabalhadora normal, num regime de CLT, o horário de trabalho de um trabalhador em regime de CLT é 8 horas por dia, 44 horas semanais. Tudo além disso é hora extra. É. Né? E por que esse desespero, né? Por que essa coisa tão tardia e esse alvoroço de, nossa, agora a gente vai ter que se encaixar? E aí eu já estava com essas coisas na minha cabeça e já estava construindo aí meu caminho de argumentação. Eis que numa coisa super informal da minha vida, eu estava assistindo isso aqui, ó. Paulo Gustavo, 220 volts. Nossa, Ele quando estava. ele ainda era bem politicamente incorreto, né? Sim.
ele estava fazendo uma coisa que eu comecei a reparar por causa dele. Para você ver como que a gente normaliza as coisas, né? Sim. Eu só percebi porque ele fez uma coisa extremamente escrachada, que é essa personagem aqui, que é uma apresentadora de programa culinário, que ela tem as receitas ali, né, que ela inventa e fala que, ai, minha amiga aí de casa, vou ensinar você a fazer nesse programa era o arroz sonso, parece que era a receita. O arroz sonso. E ela chama a Clemência, que é essa ajudante aqui, vocês podem reparar que a Clemência é uma ajudante negra, que faz tudo e ela fica botando defeito. E aí, se a receita dá errado, ela joga a culpa na Clemência. E ela super maltrata a Clemência ali. Mas a Clemência, ela fica sempre nesse canto aí. E eu só comecei a reparar que, de novo, a Ana Maria Braga apareceu na minha vida, né? Primeiro, porque eu já estava incomodada com ela, com aquele escândalo com a PEC. Depois, eu comecei a perceber que tinha a Clemência da Ana Maria Braga, que é a Maria, que é essa moça que vocês estão vendo aí. Sim. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção, ou de memória, lá de novo, o exercício da memória, né? Lembrar da Ana Maria, na hora que ela está fazendo a receita, a Maria, que é essa moça negra aí, ela traz todos os ingredientes picados, a Ana Maria vai lá, mistura tudo, fala que a receita é dela, faz e a Maria pega e vai pegando as louças e vai levando embora. Exatamente. Aí eu falei, tá, eu vou juntar todo mundo, né? Eu vou juntar a Maria, eu vou juntar a PEC, eu vou juntar o escândalo e, né, com a PEC e a questão do trabalhador. Aí eu comecei a notar que existia uma coisa que era comum em todo esse percurso. Quem era o trabalhador doméstico, né? Segundo o que eu tinha feito de levantamento para o trabalho em 2013, os dados são da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, à época, 2013. Se contava cerca de 9,1 milhão de trabalhadores domésticos no Brasil, 80% desses trabalhadores domésticos negros e 94% mulheres. Então, ele tinha uma cara, né, esse trabalho. Esse trabalho tinha um rosto feminino e tinha um rosto negro, em sua maioria, né? E aí já me veio a relação, né? Por que, que não existia o interesse em regulamentar essa profissão? Porque ela trata de um grupo que historicamente foi colocado como de menor importância na história do nosso país. Então existe uma resposta do porquê a PEC 66 só sai em 2013 e, gente, o projeto de 2012, a ideia se conclui em 2013 e ela só vai ser regulamentada em 2015. E até então hoje é super recente. Colocada em prática em todos os lugares. Tem um monte de problema, porque depois eu fiz um levantamento da atualidade, como que está depois da criação da PEC, o trabalho doméstico hoje, né? Então, eu comecei a fazer agora e eu parti para o levantamento historiográfico, né? Eu já tinha a pergunta, eu já tinha os elementos, eu já tinha a revolta e agora eu queria produzir. Então, eu organizei esse trabalho em capítulos que ficava sendo dividido como a história do trabalho livre no Brasil. Então, a gente introduz o trabalho falando de como que é a história do trabalho livre no Brasil, que também é super recente, porque data da abolição de 1888, mas mesmo assim não foi num estalar de dedos, né, que tudo virou trabalho livre. Nós somos o último país a abolir. E essa abolição, como eu disse, não é passe de mágica. Tem gente, a gente fala de trabalho escravo até hoje, né? Por que a gente não falaria em 1888? Depois, o recorte do trabalho doméstico no Brasil. E dentro do recorte do trabalho doméstico no Brasil, o trabalho é da mulher, né? E qual que está aí uma das questões que a gente tem que falar a respeito dessa questão de por que da desvalorização do trabalho doméstico? Porque existe, assim como eu falei anteriormente para vocês da história, que existe essa sensação de, eu sou velho, então eu conto história, porque eu vivi, eu sei.
e então eu posso falar que eu sou historiador, existe uma questão muito parecida com o trabalho. A mulher, ela sabe isso naturalmente, porque a mulher é mãe, a mulher é que cuida do lar, é um trabalho que todo mundo sabe fazer naturalmente, não despende de uma energia intelectual, então ele não precisa ser valorizado, porque qualquer pessoa sabe fazer. Qualquer pessoa sabe fazer, mas ninguém quer fazer, né? Não. Numa das conversas com alunos também, eu me lembro perfeitamente de sair, porque a gente falava de abolição. Saiu uma discussão em turma, em sala de aula. E aí eu fiz a pergunta para a turma, eu falei, né, a gente estava falando sobre o trabalho doméstico, o que eles achavam do trabalho doméstico. Até estendo essa reflexão para vocês, né? Se é uma coisa muito fácil e então ela não precisa ser valorizada. E aí as pessoas, os alunos falavam muito de, não sei por que todo mundo fica tão bravo com isso, né? E aí eu fiz a pergunta, bom, se é uma coisa tão tranquila e que ganha dinheiro fácil, porque tem muito isso, né? Por uma faxina R$ 100, que absurdo. Aí eu perguntei, quem aqui quer ser faxineira? Quem aqui sonha em concluir o ensino médio? E seguir carreira de faxineira, de diarista, de empregada doméstica. Ninguém queria. Ninguém quer por quê? Porque é bom? Porque ganha bem? Se ganha bem e é fácil, por que ninguém quer fazer? Porque tem uma relação ruim de você estar dentro da casa de uma pessoa e ser enxergada como um serviçal e de ser tratada de... Eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, mas eu posso dizer para vocês com toda certeza que existem diversos relatos dessa desvalorização, dessa raiva, porque o que me chamava atenção nesses discursos era o tom raivoso. Agora eu vou ter que pagar, agora eu vou ter que registrar, né? Não é uma trabalhadora como qualquer outra? É uma coisa mesmo que é tranquila de fazer? Então, vem desse pensamento de que é uma função inerente à mulher, então que naturalmente ela tem dons maternais, então ela pode ser babá, naturalmente na mãozinha dela tem uma vassoura, então ela pegou numa vassoura, ela já sabe o que fazer, né? A mulher, ela já sabe o que fazer com a vassourinha, com a esponjinha, né? Uhum. Então existe esse direcionamento de que o trabalho doméstico ele é diferente, ele é oposto do trabalho de fora, do trabalho empresarial, e, portanto, ele não pode se encaixar no mesmo modelo. Sim. Existe uma divisão, o trabalho de fora e o trabalho doméstico. O trabalho doméstico da mulher, o trabalho de fora do homem, que sai para prover a família e tal. Então, esse trabalho que sai do registro do registro da empresa, tudo bem. Esse trabalho doméstico, natural e normal, eu posso pagar minha empregada menos do que um salário mínimo e dar uma cesta básica. Eu estou ajudando ela. Ou eu posso pegar uma roupa velha e dar para ela, daí eu estou achando que eu estou fazendo uma coisa muito maravilhosa. Gente, é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho como o nosso. Sim. Como trabalhador, a gente quer ter a carteira assinada, a gente quer ter o nosso fundo de garantia, a gente quer ganhar pelas horas a mais que a gente trabalha. Né? Por que a gente vai desclassificar, então, esse trabalho? Se a gente não pode arcar com essas despesas, a gente não deve ter. A gente deve fazer por nossa própria conta, não é? Mas, assim, vocês sabem muito bem que essas questões ainda não estão resolvidas, porque é um caso super recente aí de uma trabalhadora que a Mirtes, né? Do menino que caiu do prédio, né? Ela foi, durante a pandemia, passear com o cachorro. Aconteceu o que aconteceu, né? Eu não estou falando nem de pagamento, porque aquela mulher ela era paga com o dinheiro da prefeitura, nem era o seu contratador que pagava o salário dela, ela era registrada como funcionária da prefeitura, então ela recebia o salário através da via pública, o que já é absurdo,
Por si né? só? Por si só. Então, tecnicamente, ela não enquadraria nessa questão salarial, mas de estar ali porque simplesmente a patroa que a contratava entendia que era necessário, né, e que ela deveria estar ali. Então, a gente sabe que essas questões, elas obviamente não estão resolvidas. Então, uma primeira parte desse questionamento já estava trabalhado no sentido do porquê. Por que está desse jeito? Porque o trabalho doméstico vem do passado escravista da mucama, né, do trabalhador escravizado que não trabalhava na lavoura, que trabalhava dentro da casa grande. Vai se estender para a questão da mulher, de ser uma facilidade das mulheres, né? E aí, a partir desse momento, o segundo capítulo, né, a partir dessa questão da resposta do trabalho em si, eu comecei a analisar o trabalho dentro de casa. E aí, um outro aspecto que vai aparecer nessas figuras que vocês estão vendo aí, aqui também, que era o trabalho infantil. E aí eu fiz um recorte do passado no Brasil, né, que começo da República, as crianças que estavam em orfanatos, elas podiam ser adotadas, não existia ainda uma regulamentação de adoção como hoje tem no Brasil, tá? Então, famílias poderiam ir para os orfanatos, adotava crianças, falava que era para adoção para cuidar mesmo como filho, e incontáveis vezes, né? Essas crianças eram adotadas para o trabalho doméstico, eram meninas negras, muitas, e aí eu encontrei alguns processos crimes, que eu não achava de jeito nenhum processo que falasse sobre isso. E aí me veio na cabeça processo crime, porque uma das grandes acusações aí das empregadas domésticas é o furto e roubo, né? Sim. Então eu fui pegar nos processos de lá da cidade de Piracicaba, do Martha Watts, processo de furtos e roubos. E eu encontrei ali histórias de meninas que foram adotadas com 7 anos e que sofreram violência sexual do patrão com 14 e depois foi colocada na rua. Né? Ela foi adotada com 7 anos não para ser filha. Ela não ia para a escola com os outros filhos dele. Ela trabalhava na casa como trabalhadora doméstica, lavando roupa, fazendo comida. A Maria, que é essa que aparece aqui com a Ana Maria Braga, e a Cidinha, que é essa que aparece com a Ofélia, que é muito antigo, era um programa de culinária que a minha avó amava, Cozinha Maravilhosa da Ofélia, ela está aqui. Ela depois fazia parte do programa do Edu Guedes, aqui ela aparece também. Nos dois é a assistente da cozinheira e do cozinheiro, porque o Edu Guedes quebra o estereótipo da mulher, né? Que ele é o homem. Uhum. Mas quem fazia a comida era a Cidinha. E a Cidinha, gente, que é essa moça aqui, ela foi levada muito cedo. Ela é de Minas, do interior de Minas. E muito cedo ela sai de casa para trabalhar como doméstica e babá. Se não me engano, ela aprendeu a cozinhar com 5 anos, porque ela cuidava dos irmãos. Depois ela foi trabalhar como babá e doméstica fora, né, da casa dela, e ela tinha formação em enfermagem e ela tinha um livro de culinária produzido, escrito. Ela escreveu um livro de receitas, mas ela nunca teve um programa. Ela nunca teve um programa de culinária. Ela fazia todo o background da comida, inclusive, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a Cidinha, ela fazia a comida de todo mundo do programa aí, né? Na hora que eles iam comer, era a comida dela, não era a comida do Edu Guedes. Era ela que fazia. E os segredos estavam no que ela aprendeu e passava, né? Sim, e aí ela não tem esse espaço e nunca teve. E desde esse programa Cozinha Maravilhosa da Ofélia, se não me engano, é dos anos 80. Eu lembro de ouvir falar da Ofélia nos anos 90, mas eu era muito pequena. Ela já era velha nos anos 90, aquela coisa assim, né? E ela estava lá, e ela continua no Edu Guedes. Quando eu vi que era a mesma pessoa, eu fiquei assim, impactada, né? Que era a mesma pessoa, que ainda estava sendo utilizada
No mesmo papel, né? Assim. No mesmo papel. E aí também, nessas pesquisas, me deparo com informações que a cozinha, o trabalho de cozinheira, era um tipo de trabalho que as imigrantes, quando finaliza o trabalho escravo no Brasil, né? E começa a chegar as imigrantes, não era um trabalho que as imigrantes queriam. Então, a maioria das cozinheiras eram as mulheres negras. Até vou pegar aqui para vocês uma referência aqui. Perfeita. Eu até achei uma frase sensacional a hora que eu estava fazendo isso aí, porque dizia o seguinte: a tia Anastácia, ela fazia os melhores quitutes do sítio. A comida dela era maravilhosa, mas a farinha chama Dona Benta. Sim. Por quê? Né? Por quê? A introdução do terceiro capítulo, que fala sobre as babás e as cozinheiras, né? Cozinha, compartimento em qualquer edificação onde se preparam os alimentos, local tradicionalmente reservado aos negros. Dele se cunhou a expressão pé na cozinha, aplicada às pessoas de origem africana longínqua. O seu uso pode ser exemplificado por essa frase: fulano tem um pé na cozinha. A expressão foi reiterada vezes empregada publicamente pelo ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso em referência à sua autoproclamada condição de mestiço. Historicamente, a cozinha era o lugar das domésticas negras, né? E aí fala um pouco disso também, e da rotina das trabalhadoras domésticas. E quando eu também estava nesse processo de conclusão, eu fui para a internet, e hoje vocês sabem que o discurso de ódio está aí mais do que nunca, mas na época me chocou porque era meio novidade. Eu me deparava com coisas assim, ó. Para mim eram absurdas. Por isso que eu odeio por isso que eu odeio empregada, gente lixo que vem para casa da gente para roubar. Continua aí morando no seu barraquinho na beira do rio. PQP, tenho que aguentar minha empregada a semana inteira, agora tenho que aguentar até no domingo. O minha empregada é muito burra, muito ignorante, quer discutir e ter razão. Preciso de café, mas estou com preguiça de fazer. Bom era o tempo que meu pai morava aqui e tinha 2 empregadas, né? Como a visão da empregada doméstica não está distante de como era o tratamento relegado aos escravizados. Sim, infelizmente. É sobre esse... Gente, longe de mim, a intenção dessa... Porque isso é um trabalho monográfico, tá? É uma monografia. Uhum. É uma conclusão de curso. Nenhum momento o meu interesse foi dizer, pura e simplesmente, empregadas domésticas são escravas. O meu interesse foi dizer o seguinte: a gente está longe de estar numa equidade a respeito do trabalho doméstico, porque a gente está ainda perto do passado escravista. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é importante deixar claro que eu também não estou fazendo uma afirmação. Nada mudou, está tudo a mesma coisa. Claro que não está. A gente poder falar disso já prova que não está, né? Sim. Poder estudar isso, né? Mas a ideia foi levantar questões que me incomodavam e hoje, relembrando de todo esse processo, me incomodou bastante também. Só para vocês entenderem aí do que eu falei dos documentos, né? Eu usei esses processos crimes. Então, coloquei a história de muitas meninas, né? Isso eu peguei lá no Martha Watts, né? História de muitas meninas, processo de assédio sexual, processo de acusação de furto, e meninas muito novas, 14, 15 anos. E aí você vai ver o histórico de que idade que elas foram para trabalhar nas casas, como que elas eram vistas. Vocês estão ouvindo a gritaria dos meus sobrinhos? Não? Estão gritando no quintal. Aqui, ó, o Martha Watts, acho que essa é a Vivian, Marcela. Eu acho que é. Como que fica armazenado lá, né? A gente tem que colocar lá a luva, máscara para acessar esses documentos. Aí pode fotografar, fazer as leituras. E isso aqui também tem versões assim, sensacionais, gente, porque você vê a versão da acusação, a construção da acusação, a versão da defesa, a construção da defesa. Tinha um sentido.
normalmente, quando eles não queriam pagar as indenizações para suas empregadas, né, eles criavam uma história de que ela era uma menina fácil, ou de que ela não era de confiança, sabe? Existia uma construção sempre de uma menina de comportamento duvidoso, Sim. para desqualificar, né? E aqui, para fechar, né? Que, ai, gente, teria milhões de coisas para falar ainda, e eu tô preocupada com o horário, que eu sei que vocês têm. Por mim, eu fico até mais meia hora. Mas, né? Só para vocês verem aquilo que eu falei, né, do antes e do depois aí, da PEC, o que a gente sabe hoje da PEC é que, como eu falei, né, ela passou a ser regulamentada em 2015, mas ela está longe de resolver a questão, porque se vocês olharem aí no número de trabalhadores domésticos em milhões, de 2012 até 2018, sem carteira, aumentou. Que foi aí a alternativa que se encontrou a partir da obrigação do registro e de, né, porque o que a PEC previa? O pagamento do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo do Serviço, a regulamentação da jornada de 8 horas ou 44 horas semanais e horas extras era 50% acima do valor do horário normal, multa por demissão por justa causa, intervalo de expediente, que é o famoso horário de almoço, tá, gente? Que todo trabalhador tem. Férias, salário mínimo, 13º já era previsto, mas a PEC reforçou porque muitas não recebiam. A resposta disso é que muitas vão entrar na informalidade, o número de empregadas domésticas vai começar a cair, empregadas domésticas com carteira assinada vai começar a cair, e vai aumentar as diaristas, que são aquelas mulheres que trabalham, né, aquelas pessoas que trabalham sem vínculo. Sim. Muitas foram demitidas depois da PEC e recontratadas sem vínculo como diarista. E o que atrapalha muito é o desconhecimento dos direitos, né? Porque não se fala dos direitos dessas trabalhadoras, e aí vocês sabem o porquê. Eu coloquei esse outro horas por semana só para vocês verem aí, isso é do IBGE de 2017, que mostra um pouco daquilo que eu falei sobre o entendimento de que tarefa doméstica é tarefa de mulher, né? Como que tem aí a questão da quantidade de horas que uma mulher trabalha, em média, aí, pelas regiões, e no Brasil, considerando as horas que é do trabalho em casa, né? Trabalha fora e trabalha em casa. Então, juntando aí as mulheres, chegam a trabalhar 21 horas, considerando os 2 turnos. Sim. Que é aquela pessoa que vai dormir de madrugada e que acorda de madrugada para ir trabalhar e dar conta de fazer tudo que tem. Quem acha que isso não acontece, gente, precisa dar uma repensada. Acontece muito, infelizmente. E não é pouco. É isso, gente. Nossa, falei pra caramba e falaria muito mais. Não. Eu vou voltar aqui para mim. Uhum. Aí, óbvio que eu posso ficar aqui ainda para responder. Eu voltei na câmera? Voltou. Eu sei que tem gente que. Ilê, obrigada. Eu sei que tem gente que precisa sair, mas eu posso ficar ainda para responder dúvida, tá? Sim. E uma outra coisa, eu vou passar para a Marcela uns livros como doação, aqui, não sei se tá aparecendo, Mar? Tá. Para a escola, para ficar para a sala de leitura. E eu vou também deixar para a Marcela, você faz aí como que você quer fazer, Marcela, sortear. Então, gente, todo mundo que está presente, que fique até o fim, coloca o nome aqui de novo para mim, como lista de presentes. Então, coloca lá, nome, série. Eu faço sorteio ao longo dessa semana e aviso vocês. Aí vocês buscam lá na escola, tá? Quem quiser também comprar, eu tenho alguns extras aqui. Fala com a Marcela, quem for daí de Limeira e da região, fala com a Marcela, que aí eu posso levar para ela entregar, enfim, vocês fazem por depósito. Aí é só vocês conversarem com a Má. E quem for daqui, não sei, acho que tinha algum pessoal que é meu aluno, não sei se está aí, e quiser daqui de Americana, Nova Odessa, ou alguém que está aí que é da região, pode falar comigo, que daí eu combino também como que entrega, né? Se alguém tiver interesse em comprar,
R$ 30. Ele é impresso em papel revista, é de boa qualidade. Isso aqui foi muito legal, porque a gente fez um trabalho junto com uma gráfica e a gente doou 500 para o Sindicato dos Metalúrgicos, foi bem legal. Então, Isso quem quiser... Eu dou alguns para as escolas, eu deixei um pouco no CEJA. É importante, né, esse tipo de bibliografia também estar presente dentro das escolas, né? Por enquanto... Como eu falei, ele não é é um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho de monografia. Mas, gente, tô puxando a sardinha pro meu lado porque tô mesmo. É legal de ler, vai. É muito bom, gente, é muito bom. Tanto que é o livro que eu indiquei na semana passada, no Com Que Livro Eu Vou, que é um projeto da professora Milena, que está aqui, que é a professora responsável pela sala de leitura. E ela achou muito interessante o vídeo, se interessou pelo livro. Semana que vem eu vou levar, então, os livros que eu já tiver em mãos. E aí, né, quem for sorteado também já fica beneficiado. Sabe? Por enquanto não tem perguntas, mas se existem... Eu estou vendo aqui Guilherminho. Eu acho que tem uma pergunta da Maria Clara também. Passa aí as perguntas, Má. Fala aí que eu respondo. Tem uns comentários aqui, né? A Amanda Mendes, que é minha teladinha linda, diz que fica muito triste em as empregadas domésticas ainda serem vistas dessa forma, né? Porque isso é um absurdo. A Célia, que é minha diretora, comentou que ela teve uma experiência diferente, né? Ela teve uma funcionária que trabalhou com ela 18 anos e que é até hoje uma grande amiga. Uhum. Então, que isso para ela fez muita diferença. E aí foi o que eu respondi para ela. Ela é um caso atípico. Comum é esse tratamento de pessoas... Mas muito provavelmente porque ela cumpriu como o papel dela, porque apesar de a gente ter essa questão de que é muito válida de criar uma relação de amizade, antes de mais nada, para ter uma relação de amizade, a gente tem que compreender que ela é uma trabalhadora e que esse é o sustento dela. Sim. E quando não existe o respeito disso, é muito difícil construir uma amizade. Sim. Porque você diz que gosta, você diz que ela é como da sua família, que é uma das falas mais comuns, né? Mas Sim. Você não trata ela como a sua família. Nesses relatos, é que eu não coloquei todos aí, gente. Uhum. E as pessoas falam as coisas na internet, né? Elas ainda falam. De gente falando que ficou se sentindo extremamente incomodado porque a empregada sentou na mesa, que a mãe tinha convidado para sentar na mesa. E que, não é preconceito, mas não se sentiu bem. Por quê? Né? Por quê? Enfim. Né? Qual é, né? A Jamila, uma querida nossa, né? Ela é diamantinense, mas veio fazer mestrado em Limeira, olha, né? Olha só, o caminho contrário do Guilherme. A Jamila desenvolve uma pesquisa em comunidades tradicionais. Algumas são quilombolas e o foco são as mulheres. Nas entrevistas que fiz no começo do ano, elas relatavam que elas trabalham em casas como domésticas e ganham entre 30 e 40 reais por faxina. E assim em casas imensas. Algumas falaram que recebiam 250 reais mensal. É surreal como não existe uma valorização e aumenta a vulnerabilidade dessa parcela da população, né? Sim. Então a gente fica assim muito, muito chateado e muito chocado em saber que ainda existem mulheres que estão passando por esse tipo de situação. E eu, gente, vou falar mulheres por quê? Porque nós sabemos que é a maioria, tá? A gente tem aqui, a Letícia tem uma pergunta, né? Mesmo havendo a PEC e o descumprimento dela, não existem processos de domésticas contra empregadoras, justamente pelo abuso em não seguir a legislação? E se existe, quais são os resultados desses processos? Então, isso vai variar, né? Quando a gente tem a presença e o conhecimento do sindicato das trabalhadoras domésticas, o sindicato tem esse papel importante, que é ajudar juridicamente, que é encaminhar, né, que é fazer o auxílio. Mas, para esses processos jurídicos, uma coisa que eu falo por experiência própria como trabalhadora, não como doméstica, mas como trabalhadora,
uma coisa que eu vi muitas vezes é a dificuldade de provar esse trabalho que não é registrado. Então, normalmente depende de testemunha, tem gente que não quer testemunhar porque acha que isso pode prejudicar de alguma maneira. Então, quando existe, sim, as provas sobre isso, a gente sabe que tem resultado. Recentemente, Ai, gente, eu vi isso não tem 2 meses. Uma empregada de uma alta executiva da Avon que estava presa numa casa em cárcere Osasco, privado, Guarulhos, ali no ABC, não recebia salário em condição análoga à escravidão, com 60 anos de idade, e que foi porque denunciaram que chegou lá e aí sim ela teve os direitos. Inclusive a casa entrou num processo de embargo para poder pagar os direitos dela, porque a casa estava à venda, né? Enfim, Sim. quando existe o conhecimento da legislação, é por isso que a gente tem que falar dela, né? É por isso que a gente tem que fazer ela valer. Os direitos são procurados. Mas é isso que a gente até falou de maneira indireta, né? Existe também essa preocupação. Quando as mulheres são mais velhas, elas sempre falam assim, mas eu conheço ela desde criança, eu sempre cuidei dela, né? Ela me ajudou, ou ela... Eu falo isso, gente, porque minha avó era lavadeira, trabalhou de empregada, minha mãe trabalhou de empregada, eu sei, né? Eu sei do que eu estou falando. Minha mãe foi empregada, várias tias foram Então tem empregadas. muito isso, sabe? Porque cria-se mesmo esses vínculos e acaba que existe uma confusão, né? Do vínculo de amizade, de carinho, com o que é de direito. E eu acho que é muito isso. A gente tem que pensar, pode e deve existir uma relação de amizade e de carinho, mas pode e deve, e é preciso e necessário que exista a compreensão de que é um trabalhador, é uma trabalhadora como qualquer outra e que ela tem seus direitos. Né? E eu lembro quando a Célia, a funcionária dela se aposentou, foi assim, eu lembro que porque a gente já estava trabalhando junto e a Célia relatou, ela falou, parece que eu estou perdendo alguém da minha família. Então, e aí você vê um processo de aposentadoria, ou seja, tudo foi seguido, né, de uma maneira correta. Então, por isso foi possível manter, né, essa amizade. Exatamente, porque se não fosse isso ter sido garantido, jamais, né, elas teriam essa relação e essa relação de respeito e amizade também, né? Tem uma pergunta, deixa eu só colocar para carregar, gente, porque eu achei que estava. Ó, tem uma pergunta que eu já li aqui, eu já vou aproveitar, me adiantar e responder enquanto você faz isso. Que é da Amanda, que eu estou vendo aqui, ó. Não sei se foi comentado, mas acho legal lembrar que também existe a sexualização da empregada e o papel dela de amante em novela e filme. Exatamente. Eu coloquei um capítulo justamente sobre isso, porque a empregada, como tinha esse passado da escrava, que era objeto, porque era coisificado, escravizado, né? Ele era do patrão, existia essa ideia de que se podia usar do corpo, né? Muitas dessas meninas que trabalhavam dentro das casas, elas atacadas, né? Elas eram, em vias de fato, eu selecionei aí alguns processos crimes que falam justamente disso. Depois fugiu dessa responsabilidade falando, mas essa menina era fácil, ela saía com todo mundo também, que é aquilo que eu falei para vocês de desqualificar o discurso da menina para colocar ela como sendo a motivadora, que é uma coisa, e não só, eu acho legal falar disso nas novelas, né, nos papéis mesmo, mas não só nas novelas das empregadas, como também das secretárias, eu acho que é um pouco dessa fetichização do subordinado. Então, é a secretária, é a empregada, tem aquela questão de virar... Gente, é fantasia de... empregada sexy, secretária sexy. Fantasia de carnaval é tudo sexy. Todas as profissões sexy, né? Que e já aí cria... leva para a vida, né? Então, tem sim, tem. Gente, mesmo quem não é aluno e quer participar do sorteio, coloca o nome aí, viu? Não precisa ser aluno para participar do sorteio também, não, viu? Podem colocar aí. Aqui tem um comentário, também tem uma pergunta da Maria Clara.
De onde vem esse ódio tão forte com o trabalho doméstico e concomitantemente ao corpo negro dito feminino, visto que temos um ministro da Economia que debocha da situação descaradamente? E como esses governos neoliberais ameaçam a situação do trabalho doméstico hoje em dia? Tá. Primeiro pelo ódio, né? O ódio vem do racismo. Pura e simplesmente. A gente finge que não tem, para não discutir, e vem dessa ideia de construir o outro inferior, né? E também dessa questão que eu disse até aí um pouco, das relações de poder, né? Porque mesmo alguém que vem de uma classe social, às vezes, de não abastados, quando ela se coloca numa posição de poder, às vezes, inconscientemente, ela tem algumas atitudes que são consideradas arrogantes. A gente tem que se colocar nesse processo de desconstrução, porque quantas vezes a gente entra nos lugares que a gente está, como professores mesmo, e cumprimenta as meninas que fazem a limpeza da escola. A gente tem que se colocar, né? Desconstruir. Eu penso que várias vezes eu não estou me colocando aqui como a régua da moral, não. Eu digo que posso ter feito, às vezes, muitas coisas que eu me criticaria pesadamente, né? Vem, às vezes, dessa sensação de poder, que cria essa coisa do outro inferior. Pensando na questão das políticas neoliberais, a gente está falando de uma destruição da CLT em si. Então, hoje, afetados por isso, não só as trabalhadoras domésticas, a gente tem essa carteira de trabalho verde e amarela, que tem aí um interesse de tirar uma grande conquista dos trabalhadores, né, conquistas de anos, como os direitos às férias, flexibilizar o acordo com o patrão, né, flexibilizar o pagamento aí das multas, dos FGTS, enfim, eu penso que isso é um risco não só para a trabalhadora doméstica, mas para todos os trabalhadores, e acho que piora na questão da doméstica, que já é uma função fragilizada, né? Sim, infelizmente. Risco. Nesse contexto. Tem uma pergunta da Célia também, aqui, ó. Muitas pessoas usam o termo minha secretária. Qual a relação? De onde veio isso, né? Eu acho. Do que você já viu, né? O que eu acho, pensando no que já pesquisei, né? Secretária é a auxiliar da empresa, então tira essa ligação ambiente doméstico, ambiente empresarial. Então eu coloco ela num ambiente empresarial, ela está mais formal. E aí eu crio uma ideia de que eu tenho um agradecimento por ela porque ela me assessora, então eu chamo ela de secretária. Só que para mim, uma coisa que eu penso, e isso é uma opinião pessoal, tá? Construir termo sem repensar a prática não quer dizer nada, porque é a mesma coisa de eu falar, eu vou chamar de afrodescendente para não chamar de negro, mas que tom eu uso quando eu falo afrodescendente? Que tratamento eu dispenso quando eu falo afrodescendente? Então eu posso falar afrodescendente, dizendo que eu estou sendo politicamente correta e de que eu quero transparecer uma ideia de aproximação, de que eu sou uma pessoa legal, mas eu estou tratando aquela pessoa super mal. Então, eu acho que o termo vem de uma tentativa que é uma coisa que a gente tem no Brasil, né, gente? De maquiar as coisas. Então, eu vou suavizar criando um termo. Eu não quero ser mal interpretada e dizer que todo mundo que usa esse termo usa nessa conotação. Eu só estou dizendo que eu penso que a substituição do termo ela vem muito nesse sentido. Porque tem a pessoa que fala assim, eu adoro ela, eu trato ela muito bem, como da minha família, mas a comida dela é separada. Gente, eu vi gente que separa o papel higiênico. O meu é neve, da minha empregada é o primavera cor-de-rosa. Entendeu? O que são coisas que não têm lógica. Então, assim, uma coisa é o que você fala, outra coisa é as suas ações. Eu acho que muito mais importante do que a fala é a ação.
Então, chamar de minha empregada doméstica não é demérito nenhum, né? Porque é o que ela está executando. Sim. E eu acho que nem a trabalhadora em si tem problema com isso. Não, a maioria, pelo que a gente conhece, não, né? Mas isso é o que eu diria para a Célia, né? Eu acho que vem dessa tentativa aí que a gente tem muito culturalmente, né? Eu vou colocar um nome diferente só para eu não ser vista, para eu não ser lida como uma pessoa ruim, ou enfim, seja lá o que for, né? Uhum. Tem um comentário aqui da Andressa, né? Que a mãe dela já foi empregada doméstica, trabalhava na casa de um senhor de idade e ele realmente tratava a mãe dela como a mãe dela merecia. Tratava ela, inclusive, também muito bem. E o mundo precisava de mais pessoas como ele, né? E essas exceções que são muito raras, né? Como o caso da Célia, como o caso da Andressa, mas várias pessoas aqui têm relatos, né? Sim, o que eu acho assim, né? A gente não pode generalizar, jamais. Não, não é o caminho generalizar. Porém, a gente tem que entender que essas experiências, elas são em muito menor número. Porque vocês viram os números. Sim. Não é a Samara aí acha, né? É um levantamento. Existem esses números, né? Existem relatos. Então, assim, eu concordo e tenho certeza. A minha avó também era lavadeira de uma senhora que morava aqui na rua, que a gente mora sempre no mesmo lugar, que era amiga dela. E nos aniversários ia lá levar bolo para ela. Só que era uma. Ela lavava roupa para tantas, né? Então Sim. tem, claro que tem. Só que a gente não pode, eu acho que é legal falar, mas a gente não pode se apegar no número que é reduzido. E eu acho que quando a gente fica falando, dói expor essas coisas. Dói, sim, gente, eu sei que dói. Às vezes dói até ficar repensando se um dia eu fiz alguma coisa desse tipo, né? Mas dói porque eu sei. Não é fazer, né? Sim, dói ler essas coisas. Sim. Né? E a gente vê muito. Eu, empregada doméstica, a gente foi junto no lançamento, né, Sá? Sim. Da Preta Rara, né? Preta Rara, E ela fala da vivência dela, né? A Preta Rara fala do que ela passou. Vários tem relatos ali, inclusive, deixa eu ver se está aqui. Aí eu mostro para vocês a capa do livro. Eu dou aí uma sala de leitura, tá lá, gente? A Marcela pegou um lá para o pessoal da escola, né, Má? Mas, enfim, lá tem relato também. Então, assim, é dolorido, mas a gente tem que falar, né? Sim. A Amanda tem mais uma consideração aqui, ó. Mesmo nessa pandemia, tem muita empregada doméstica que vai trabalhar mesmo assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma pandemia com um vírus que pode se contrair facilmente e, ao mesmo tempo, ela pode depender desse dinheiro. Qual o melhor posicionamento sobre? Tá. É o mesmo posicionamento de todo mundo, eu acho, né? Tem gente que trabalha não só no trabalho doméstico, mas precisa pegar ônibus todo dia para ir trabalhar, né? Só que nessa rua e nesse ônibus que ela tá, tem muita gente que não tem que estar lá. Eu acho que é bom senso o nome do negócio aí, sabe? Equilibrar as coisas, né? Tanto que, eu vou até aproveitar, porque me veio de memória, que vocês sabiam que o primeiro caso de morte por Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? Não sei se vocês sabem. No Rio, que ela né? estava trabalhando numa família que tinha chegado da Itália. Ela contraiu o vírus e morreu. Isso diz muito, né, de como que é o processo, a relação, né, do trabalho, enfim. Eu acho que essa questão de eu preciso trabalhar e, ao mesmo tempo, existe o perigo do vírus, ela tá para todos os trabalhadores hoje, esses que têm essa necessidade de sair, né? Se a gente tivesse solução, se a gente tivesse uma política organizada, eu não estou falando de partido, eu não quero levantar essa bola, porque, gente, né? Enfim, se a gente tivesse uma previsão e uma organização de orçamentos, enfim, existiria sim um número muito maior de pessoas que poderiam estar em casa, recebendo esses auxílios, e que daí elas poderiam paralisar essas atividades e retornar quando a pandemia acabasse. Sim. Né? Então,
é óbvio que é uma pergunta complexa da Amanda. A gente tem que pensar em muitos pontos de vista. O que eu diria de pronto, se a gente tivesse uma política organizada, né? Porque a gente fala, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas a gente sabe que para o orçamento, para a contenção da pandemia, não foi usado o quê? Nem metade. Esse orçamento é para isso também, galera. Esse orçamento também é para as bolsas, né? Os Estados Unidos, vocês querem levar o argumento para uma questão de política liberal, neoliberal, os Estados Unidos fizeram um pagamento de, acho que 500 ou $1.000, uma coisa assim. Automaticamente no banco, as pessoas iam lá e estavam com pagamento disponível. Claro que lá tem questão de legislação de Estado e tal, mas teve. Então, assim, a gente tinha um orçamento que poderia ser empregado, e não foi. Mesmo que não fosse da melhor forma, mesmo que não fosse assim o ideal, um salário cheio, que é de 1.000 e poucos, né? Mas que tivesse um auxílio para que essas pessoas tivessem. Já era para a gente estar saindo disso, gente. Se essas coisas tivessem sido feitas no horário certo, no momento certo, todo mundo cumprindo aí o seu espaço, tempo de isolamento, agora era para a gente estar saindo. Por que a gente ainda está vivendo essa lógica? A gente está estendendo o problema. Estendendo o problema, porque a gente está fingindo que não está acontecendo e ele está aí. Né? Enfim, eu fico exaltada com esse tema, né? A Milena faz até o comentário, né? De até os empresários lá receberam esse direito a 3 refeições diárias até o fim da pandemia. Aqui tinha um acordo, e vamos falar de empresariado, aqui tinha um acordo para auxílio de pequenas empresas também, gente, que foi uma embromação, uma burocracia que praticamente ninguém acessou esse recurso. Ninguém conseguiu chegar nele, né? E um monte de gente quebrou, e agora a gente está com um baita de um problema, que é uma recessão gigantesca, e uma epidemia que não tem fim. Por quê? Porque a gente está fingindo que nada está acontecendo e o povo ainda está querendo discutir se tem que pôr máscara ou não, sabe? É o ó. Né? A Simone lembra, né, de que boa parte do que você falou, lembra para ela o filme Que Horas Ela Volta, né? Que é toda a relação, né, como que ela chama? Ai, meu Deus, a Gina Casella, a personagem dela, né? Ela sempre tá na cozinha, tem o sorvete dela, tem o talher dela, tem tudo dela. E o legal é que a filha dela é a desconstruída, né? Porque a filha dela é a que começa a falar, mãe, não é normal. Vou ser empregada, não é normal isso, eu posso estudar, né? Uhum. É muito interessante. E aí, para, né, a gente finalizar, porque já é 5h30, gente. A Maria Clara pergunta, né? Ela fala que durante o ensino médio, ensino fundamental, eles não têm esse contato com a historiografia, necessariamente. Como que um aluno que tem interesse pode ter contato com a historiografia real? O que é que ele pode fazer para aprofundar esse conhecimento? Eu diria que, assim, falta divulgação mesmo, e eu vou puxar a culpa para mim. A gente tem esse currículo apertadíssimo, né? Eu acho que é um pouco nossa função também como professor, tá? Vou fazer o meia-culpa aqui. Acho que também tem uma coisa de passar pelo esquecimento, né? Porque isso é uma coisa lá do 6º ano, depois volta no ensino médio no 1º ano. Uhum. E como eu falei, né? É essa história do eu preciso passar no vestibular, então eu tenho que me preocupar com o que vai cair no vestibular e não cai historiografia e trabalho do historiador, né? Mas eu acho que o contato, ele não tem outro caminho a não ser pelo próprio professor mesmo. Tem museus com, por exemplo, esse de Piracicaba, o arquivo do Martha Watts, é da Universidade Metodista de Piracicaba, é aberto à visitação, tem um acervo legal pra caramba lá. Eles têm atas e registros ali de processos desde 1808, dá para entrar lá e ver. Eu não sei se você pode pegar para olhar os documentos, porque parece que isso é para pesquisador mesmo, mas você, tipo, folhear, sabe? Mas você pode ver lá. Eu diria que uma alternativa, né, já que não dá para a gente falar do que deveria ter sido,
é um pouco da busca particular. A gente tem uma ferramenta que é sensacional, que é a internet, que disponibiliza, né, informações e vídeos, e tem gente que tem blog, tem canais no YouTube de pessoas que fazem, né, vídeos e produzem a respeito, que é muito legal. Mas digo para Maria Clara, né, e para todo mundo que está aí também, que é da escola e que quer saber, a gente tem que fazer essa meia-culpa. É o nosso ofício, a gente tem que levar isso para a escola, tem que dar um jeito aí. O currículo é apertado, porque é aquela história, né? Cada dia vivido é uma coisa a mais para contar. 2020 vai ter que ter um ano a mais no ensino médio só para falar do ensino de Só para falar de 2020, no mínimo. Vai ter o quarto ano do ensino médio só para falar de 2020, né? Então, porque a gente, eu acho que seria legal toda a introdução de aula, né? Falar aí, ó, aqui eu fiz do historiador. Uma coisa que eu faço, eu vou falar, tá? Porque também faço minha culpa, mas também meu autoelogio, porque tem aí o ascendente em leão. O negócio das versões, dos documentos, eu tento trazer, né? Só que eu acho que fica sutil. Porque quando a gente fala, vamos analisar uma imagem agora, eu acho que não fica muito claro de que essa imagem, o analisar essa imagem, já é um exercício historiográfico. Eu acho que falta deixar claro. É aquela coisa da gente já ter a impressão de que o aluno já tem o conhecimento prévio. Eu nunca me esqueço de uma experiência também de sala de aula, como eu disse, foram eles que me fizeram professora, né? Abolição. Abolição, abolição, abolição. Falando de abolição, o menino levanta o braço. O que significa abolição? Não é? Então, o que adianta eu falar? Vamos analisar uma imagem se eu não costuro isso, né? Sim. A gente tá, ou quando a gente está lendo um trecho de texto lá para responder uma pergunta, a gente está lendo um documento historiográfico. Quando a gente está analisando uma imagem, a gente está analisando uma fonte iconográfica. A gente está fazendo um exercício historiográfico. Eu acho que, Maria Clara, obrigada, você me fez pensar nisso, que eu não tinha pensado. E ela também falou sobre essa questão de como na universidade porque esse tema que você estudou é história, mas é sociologia junto, né? Sim, quase. Na universidade isso funciona, né? No nosso curso de história especificamente. O caminho para a pesquisa? Não, como é que existe essa divisão dentro do curso de história? Né? Não, vai depender de quem orienta, né? Porque também tem isso. Às vezes você quer, eu quero fazer o estudo de uma múmia lá no Egito Antigo, e não tem alguém que pode te orientar nisso, né? Então tem muito essa questão de quem vai te orientar, porque do lugar que você está. No meu caso, o meu orientador, tanto o Assir, né? Vem de um passado aí de estudos sobre movimentos de trabalhadores, e é uma coisa que eu amo. E aí ele me orientou, então tinha o caminho, e a Lucy era do mercado de trabalho, né? Então, muito por conta da orientação. Eu acho que depende da orientação. De como isso funciona ao longo. Eu não estou dizendo que você que quer estudar a múmia do Egito Antigo não pode fazer isso. É que daí você vai ter que procurar quem pode te orientar. É por isso que tem os projetos de pesquisa. Você busca a universidade que tem essa linha de pesquisa, se inscreve para os projetos de mestrado, como o Gui vai fazer, que é de patrimônio, que é um outro caminho para a história. Estudar patrimônio histórico, né? Mas onde ele achou aí o estudo sobre... Lá na Universidade Federal do Piauí, né? Sergipe. Lá na Universidade Federal do Sergipe tem um campo de atuação gigantesco sobre o patrimônio. Então, acho que depois da formação da graduação, você pode fazer essa busca, né? O que eu quero estudar, onde vai me orientar, e aí eu sigo. Se especificar realmente, né? Se especializar sobre um determinado tema. Gente, nós estamos chegando em 17h37. Né? Marcela, eu falaria muito mais, mas, né? Duas faladeiras junto não dá muito certo, quer dizer, dá sim, porque foi maravilhoso. Eu adorei a conversa. Eu também.
Como eu falei, eu ficaria aqui, Marcela, mas até às 6 horas, e 7. A Letícia também. Ai, Letícia Então, tem que estar, gente. Letícia é arqueóloga do nosso coração. sim, Ela fala umas coisas maravilhosas. exatamente. Então, já temos, Simone, gente, nós já obrigada, temos uma Simone. lista Ai, longa de gente. pessoas convidadas, viu? Assim, ó, tem até para fechar esse ano, tem praticamente toda terça-feira gente para participar, viu? Então, assim, divulguem, mais pessoas participem, porque vai ser, né? Essa nossa ideia é sempre ampliar. E eu gostaria de fechar, né? Além desse agradecimento à participação de todos vocês que ficaram aqui, que estão presentes, eu gostaria de fechar com uma frase que a própria Maria Clara disse aqui, né? Que existe, é uma frase do Darcy Ribeiro, que existe um projeto para que as coisas não deem certo. E a gente está aqui na contramão. A gente vai ficar na contramão até o fim, né? A gente vai fazer isso aqui sempre que possível, porque é como eu comecei essa live dizendo, eu sou realmente uma defensora da escola pública, é a minha bandeira, é aquilo que eu acredito, é para vocês que a gente trabalha tanto e é para a construção de um Brasil ainda melhor que a gente quer realmente oferecer o melhor, tá? Então, Antes de você falar tchau, Marcela. Antes de você tá. falar tchau, eu quero agradecer todo mundo que ficou até o final. Eu gostei também muito. Como eu disse, ficaria muito mais. Eu quero mandar um beijo e um abração para todo mundo que apareceu aqui, que eu vi que foi meus alunos. Maria Clara, eu acho que tem Gustavo aqui também, que mandou recadinho para mim. Gente, eu tenho saudade. Saudades também, viu? Olha, muita saudade, gente. Ai, enfim. E, só para fechar, vou, lógico, fazer meu merchan. Comprem. Falei com a Marcela. Qualquer coisa, o pessoal que é daqui da região, fala com ela que ela encaminha para mim por e-mail ou por WhatsApp, tá bom, gente? É Fiquem isso. à Muito vontade. obrigada. Beijo, beijo. Eu noticio o sorteio para vocês nos grupos das salas, né, na escola, e no meu grupo que eu tenho lá, né, dos amigos, dos parceiros lá do Marcela Convida, eu também faço um sorteio, um para cada grupo de quem participou, tá bom? Muito obrigada, gente. Terça que vem, ainda não temos convidados, como a gente é aquela coisa. Sempre tem quem Convida a pode, Letícia. Convida a Letícia que ela vai. mas a gente não tem ninguém confirmado. Até sexta-feira eu confirmo com vocês. E aí a gente tem mais uma Marcela Convida. Grande beijo para todo mundo e muitíssimo obrigada pela participação de vocês.